Transbordar sem se perder. Servir a partir da plenitude. Autor: Marcos Paulo. Há pessoas que nasceram para cuidar, que sentem antes de pensar, que servem antes de checar se ainda têm forças para servir. A origem não cria por sacrifício, ela cria por transbordamento. Nada foi feito a partir da falta, tudo nasceu da plenitude. Este livro não convida você a dar mais, convida você a voltar para si, a se tornar inteiro antes de se tornar útil. Porque quando alguém está cheio, o amor flui sem esforço. E quando alguém se perde de si, até a bondade vira peso. Que estas páginas não te ensinem algo novo, mas te lembrem de algo antigo. Você foi feito para transbordar. Capítulo 1. Quando servir deixa de ser plenitude. Há um tipo específico de cansaço que não aparece no corpo primeiro. Ele nasce mais fundo. Nasce no excesso de sim. Esse é o cansaço dos bons, não dos fracos, não dos indiferentes, mas daqueles que sentem demais, percebem demais, carregam demais. São pessoas que servem antes de serem pedidas, que ajudam antes de serem vistas. Mas há um limite invisível que, quando ultrapassado, transforma serviço em desgaste, amor em peso, entrega em esgotamento. Quando servir começa a doer, algo saiu do lugar. Não é o ato de servir que adoece, é servir a partir da falta, é oferecer o que já não se tem, é tentar transbordar com o copo vazio. Mas existe uma verdade que quase nunca foi dita com clareza. O esgotamento não é sinal de amor elevado, é sinal de desalinhamento. A origem não cria se perdendo, não ama se diminuindo, não serve se anulando, ela cria por transbordamento. Este livro começa aqui, porque tudo começa aqui, no ponto em que o bem-intencionado percebe que está cansado demais para continuar fingindo que isso é normal. Talvez você esteja lendo estas linhas e se reconhecendo. Talvez esteja exausto sem saber exatamente por quê. Talvez tenha feito tudo certo e mesmo assim algo dentro de você esteja pedindo pausa. Isso não é fraqueza, é consciência tentando voltar ao lugar certo. Antes de falar sobre transbordar, precisamos falar sobre não se perder. E isso começa com uma pergunta simples, mas desconfortável. Você tem servido a partir da plenitude ou tem se consumido tentando ser bom? Este é apenas o início. Capítulo 2. Deus não cria se esgotando. Nada do que existe nasceu de uma carência. Essa é uma ideia que muda tudo e quase nunca é percebida. A criação não começou porque faltava algo. Não houve solidão na origem. Não houve vazio implorando por preenchimento. Não houve um Deus incompleto tentando se completar. Tudo nasceu do excesso. Criar, na lógica da origem, não é um movimento de necessidade, é um movimento de abundância, é o transbordamento natural de algo que já é pleno. Quando a fonte é cheia, ela não se esgota ao fluir, ela se expressa. Por isso, Deus não cria se perdendo, Ele cria sem se diminuir, sem se fragmentar, sem se ausentar de si mesmo. Essa diferença é fundamental e foi profundamente mal compreendida ao longo do tempo. O ser humano passou a acreditar que criar, amar ou servir exige sacrifício da própria essência, como se doar significasse se reduzir, como se amar implicasse desaparecer. Mas isso não reflete a origem, reflete uma leitura distorcida dela. Na criação, nada foi arrancado de Deus para que o mundo existisse. Nada foi subtraído, nada foi drenado. O que surgiu veio do que já transbordava. A plenitude foi o ponto de partida, não o resultado. Essa lógica muda completamente a forma como entendemos o servir. Se Deus criasse a partir da falta, o universo seria uma compensação. Se criasse por necessidade, a criação seria um remendo. Mas o que existe carrega coerência, ordem, ritmo, sinais claros de um transbordamento estável. Criar não é sangrar, criar é expressar o que já está inteiro. Quando o ser humano serve se perdendo, ele não está imitando a origem, está contrariando-a. E aqui nasce um dos grandes conflitos da vida espiritual. Tentamos ser bons usando uma lógica que Deus nunca usou.
Acreditamos que quanto mais nos anulamos, mais parecidos ficamos com Ele. Quando, na verdade, quanto mais nos esvaziamos sem consciência, mais nos afastamos da fonte. Servir não é morrer aos poucos. Servir é permitir que o que está vivo em você alcance o outro. Mas isso só acontece quando há vida sobrando. Deus não criou o mundo cansado, não criou exausto, não criou se fragmentando. Ele criou porque havia plenitude suficiente para virar forma. Talvez o convite deste capítulo seja simples e profundo. Antes de perguntar quanto mais posso dar, talvez seja hora de perguntar de onde estou dando. Porque só existe transbordamento verdadeiro quando ninguém precisa se perder para que algo exista. E é a partir dessa lógica que todo o resto começa a fazer sentido. Capítulo 3. Limites são gestos de amor. Dizer não também protege. Às vezes protege o outro. Quase sempre protege a relação. E em muitos casos protege você de se tornar alguém que ama com ressentimento. Limite não é egoísmo. Limite é clareza. É saber onde você termina para que o outro realmente exista. Quando não há limites, o amor vira invasão. O servir vira obrigação. A entrega vira desgaste e, aos poucos, algo se perde, não no outro, mas dentro de quem dá. A origem nunca se confunde com a criação. Ela sustenta tudo, mas não se mistura a ponto de desaparecer. Há proximidade sem fusão. Há cuidado sem anulação. Isso também é amor. O limite é um gesto silencioso que diz: eu me importo o suficiente para não me destruir. E, paradoxalmente, é isso que torna o cuidado sustentável. Quem não se preserva não sustenta ninguém. Quem não cuida da própria fonte acaba oferecendo água turva. Quem nunca diz não começa a dizer sim com o corpo cansado, com o coração pesado, com a alma ausente. Limites não afastam quem ama de verdade. Eles organizam, eles dão contorno, eles permitem que a relação respire. Há um amor que sufoca e há um amor que sustenta. O primeiro nasce do medo de perder. O segundo nasce da maturidade de permanecer inteiro. Colocar limites é confiar que o vínculo não depende do seu esgotamento. É acreditar que você não precisa desaparecer para ser necessário. É entender que servir não exige sangrar. A plenitude também precisa de bordas. Até o rio mais abundante transborda porque tem margens. Talvez amar seja isso, saber até onde ir para poder continuar indo. Capítulo 4. Tornar-se fonte. Reservatórios guardam. Fontes fluem. Reservatórios acumulam até o limite. Fontes existem em movimento. Essa diferença muda tudo. Há pessoas que passam a vida tentando se encher de reconhecimento, de descanso, de aprovação, de sentido. E mesmo cheias, continuam secas. Porque o que não flui apodrece. Reservatórios vazam, sempre, por pressão, por excesso, por desgaste. E quando vazam, deixam para trás a sensação de que tudo foi em vão. Fontes não se preocupam em reter, elas se renovam enquanto entregam. O fluxo é a própria forma de existir. Tornar-se fonte não é dar mais, é dar a partir do lugar certo. Há uma diferença profunda entre acumular força e gerar vida. A força acumulada pesa, a vida gerada se multiplica. Quem acumula protege, quem gera confia. A fonte não pergunta se vai faltar, ela brota porque essa é a sua natureza. Mas atenção, ela brota porque está ligada a algo maior, mais profundo, invisível. Nenhuma fonte nasce do esforço, ela nasce do encontro com o subterrâneo, com o que está abaixo do barulho, com o que sustenta sem aparecer. Muita gente se cansa porque vive como reservatório tentando suprir o mundo, segurando tudo, sendo tudo, respondendo a todos. E não percebe que o esgotamento não vem do excesso de entrega, mas da desconexão da origem. Quando você se torna fonte,
o servir muda de qualidade. Não é urgência, não é culpa, não é obrigação, é consequência. Você não entrega porque precisa, entrega porque transborda. E quem recebe sente a diferença. A paz no que vem da fonte, a coerência no que flui sem esforço. Ser fonte não é perder, é permanecer ligado, porque o que se esgota rápido nunca foi fonte, foi apenas um reservatório tentando parecer infinito. E a vida, cedo ou tarde, cobra essa confusão. Tornar-se fonte é aceitar um ritmo mais profundo, é parar de acumular e começar a circular. É confiar que a plenitude não se prova guardando, mas permitindo que a vida passe por você. Fontes não gritam, elas apenas fluem. Capítulo 5. Transbordar não exige esforço. Ninguém precisa se forçar a transbordar. Quando há plenitude, o excesso encontra saída sozinho. Não empurra, não pressiona, não dói. O esforço aparece quando o centro está vazio. Muitas pessoas acreditam que amar é insistir, que servir é se empurrar além do limite, que ajudar é apertar os dentes e aguentar mais um pouco. Mas isso não é amor. É sobrevivência disfarçada de virtude. O transbordar verdadeiro não nasce da vontade, nasce do estado. Você não decide transbordar, você se torna alguém que não cabe mais apenas em si. Quando o centro está alinhado, o dar deixa de ser um gesto consciente. Acontece como respiração, como calor que se espalha, como luz que não pergunta para onde ir. O amor não pesa quando nasce do centro, ele pesa quando nasce da carência. Carência exige retorno. Plenitude não cobra nada. Quem ama a partir do vazio precisa ser visto, reconhecido, validado. Quem ama a partir da inteireza apenas ama, e isso basta. O erro não está em dar demais, está em dar a partir do lugar errado. Quando você está cheio, não perde ao oferecer. Você se mantém inteiro, porque o que sai não leva a pedaços, leva a excesso. É por isso que algumas pessoas ajudam e adoecem, enquanto outras ajudam e florescem. A diferença não está na quantidade entregue, mas na fonte de onde vem. Transbordar não é se sacrificar, é permitir que a vida flua. Não é abrir mão de si, é estar tão inteiro que já não precisa se segurar. O esforço cansa, o transbordo descansa. Capítulo 6. Amar e continuar sendo. Há um amor que exige desaparecimento, e há um amor que permite permanência. O primeiro se alimenta do sacrifício contínuo. O segundo nasce do encontro entre dois inteiros. Não há chamado que exija que você se esgote. Não há propósito verdadeiro que consuma a própria fonte. Quando a espiritualidade cansa, algo foi confundido. Talvez controle com entrega, talvez medo com devoção, talvez culpa com serviço. A origem não pede que você desapareça para se aproximar. Ela convida você a estar inteiro. Voltar ao eixo é um gesto silencioso. Não exige ruptura dramática, exige honestidade. É perceber quando o amor virou obrigação, quando o servir virou peso, quando a entrega virou troca silenciosa por pertencimento. Amar e continuar sendo é possível, mas exige maturidade para sustentar limites sem culpa e presença sem medo. O eixo não é rigidez, é coerência. É saber onde você começa, onde termina e onde o outro começa a existir. Quando o eixo está firme, o amor circula, não drena, não fragmenta, ele expande. E talvez esse seja o sinal mais claro de que você voltou para si. Amar sem desaparecer, servir sem adoecer e permanecer inteiro, mesmo enquanto se oferece ao mundo. Capítulo 7. O descanso como fidelidade à origem. Descansar não é desistir, é lembrar de onde tudo vem. Há um cansaço que nasce do excesso de esforço, e há outro que nasce do afastamento do eixo. O primeiro pede pausa, o segundo pede retorno.
Até a origem repousa, não por fadiga, mas por completude. O descanso não acontece quando algo falta, mas quando algo está inteiro. Existe um descanso que não é dormir, nem parar, nem fugir. É um estado interno de presença. Quando a mente para de correr atrás do que ainda não existe e o coração para de carregar o que já passou, o corpo encontra repouso mesmo em movimento. Esse é o descanso que fideliza a origem. Trabalhar sem presença cansa. Servir sem centro adoece. Amar sem repouso corrói. Mas quando o gesto nasce do agora, ele não pesa, ele flui. O descanso não interrompe a criação, ele a confirma. Repousar é confiar que você não precisa se provar o tempo todo, que não precisa sustentar o mundo com os próprios ombros, que há algo maior sustentando tudo, inclusive você. A origem não vive em estado de urgência. Ela cria, sustenta e repousa no mesmo movimento. Quando você se permite descansar, não está sendo infiel ao chamado. Está sendo fiel à lógica que o gerou. Descansar é dizer ao mundo: eu não sirvo a partir da escassez. Sirvo a partir da inteireza. E talvez o descanso mais profundo seja esse: permanecer presente, sem a ansiedade de precisar ser mais do que já se é neste instante. Capítulo 8. Transbordar sem se perder. Transbordar não é se espalhar, é permanecer inteiro enquanto se oferece. O erro não está em servir, está em servir a partir do vazio, em tentar dar aquilo que ainda não se tem, em confundir amor com autoabandono. A origem não cria se fragmentando, ela permanece sendo o que é, e por isso mesmo gera. Transbordar é consequência de presença. Quando alguém está inteiro, o que escorre não dói, não pesa, não cobra retorno. Servir, então, deixa de ser sacrifício e se torna expressão. Não é uma tentativa de salvar o outro, mas um reflexo natural de quem se tornou fonte. Quem se perde ao amar não estava transbordando, estava vazando. Transbordar sem se perder é saber voltar para si, mesmo enquanto se estende ao mundo. É reconhecer o próprio limite como parte do cuidado. É compreender que não se honra a vida quando se vive exausto dela. Este livro não te pede para dar mais, ele te convida a estar mais inteiro, mais presente, mais alinhado com aquilo que te sustenta por dentro. Você não sai daqui melhor, sai inteiro. E quando alguém inteiro serve, o mundo não recebe esforço, recebe vida. Página bônus. Quando o inteiro transborda. Você não decide transbordar, você se torna. Há um momento silencioso em que o ser já não cabe apenas em si, não por excesso de vontade, mas por completude. É quando segurar deixa de fazer sentido, não porque falta controle, mas porque sobra presença. Você já não é um reservatório contando o quanto ainda resta. É rio, e rios não acumulam, eles seguem. Não correm por obrigação, correm porque nasceram cheios. Porque a fonte não pede permissão para continuar sendo fonte. Deus cria assim, não por carência, não por esforço, não por sacrifício que o diminui. Cria porque é pleno, serve porque transborda, permanece inteiro mesmo enquanto gera mundos. O convite nunca foi dê mais de si. O convite sempre foi seja mais quem você é. Quando isso acontece, o amor não esgota, o serviço não pesa, a entrega não rouba a identidade. Você flui, e ao fluir, fertiliza. Não se perde no caminho, porque não saiu de si, apenas deixou que o que é verdadeiro alcançasse o outro. Transbordar, então, não é um ato, é um estado. E quem aprende a viver assim, descobre algo simples e definitivo. O mundo não precisa que você se esvazie, precisa que você permaneça presente.